Livro de Joel, capítulo 2, verso 28. Glória a Jesus. Diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a... De novo. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a... Só até aí, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar, Aleph. Glória a Jesus, irmãos. O Espírito Santo tem falado conosco de maneira poderosa a respeito da necessidade de sermos dominados pelo Espírito de Deus. Se nós formos observar, Deus, ele diz: há de ser que depois destas coisas derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso quer dizer que até a descida do Espírito Santo, o homem não usufruía da presença contínua do Espírito Santo. O Espírito Santo atuava através do homem. Mas hoje o Espírito atua no homem. Antes do Espírito atuar, habitar em pessoas, nós podemos perceber que ele se manifestou em elementos da natureza. A primeira manifestação do Espírito em elementos da natureza nós vamos ver lá no livro do Gênesis, capítulo 1, que a Bíblia vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E eu achei interessante porque aqui havia mais elementos que o Espírito poderia se mover. Havia terra, havia trevas, mas o Espírito se movia sobre as águas. Por que não pela terra? Primeiro, a terra era sem forma, a terra era vazia. O Espírito Santo não tem interesse em coisas sem formas, em coisas vazias. E o texto diz que havia treva sobre a face do abismo. Ora, todos nós entendemos que treva é ausência de luz. E nós sabemos muito bem, dentro da palavra, que luz não combina com as trevas. Então temos a água. E a Bíblia diz que ele se movia sobre as águas. Encontramos também na palavra de Deus um outro elemento em que o Espírito dominava, em que o Espírito atuava em algumas vezes. O fogo. No livro do Êxodo nós vamos observar o Espírito dominando o fogo na sarça. Porque o escritor diz que a sarça, o fogo ardia na sarça,
mas não consumia a sarça. Exemplo de que tinha alguém dominando o fogo. Terceiro elemento que nós observamos, a atuação do Espírito no vento. A Bíblia diz sobre o controle de Deus. O vento oriental soprou toda a noite e as águas se dividiram. E o povo de Israel passou em terras secas por meio do Mar Vermelho. E eu fiquei analisando o que há de comum na água, no fogo e no vento. Primeiro, são elementos que se permitem ser dominados. Eles se permitem ser controlados por essa força divina. Eles se permitem ser guiados. E o Espírito Santo de Deus só tem interesse em quem se deixa ser dominado por Ele, porque Ele, por excelência, é dominador e não dominado. Ele só tem interesse em quem se permite ser controlado por Ele. Ele só tem interesse em quem se permite ser guiado por eles. Eu quero dizer aqui para você, se você se permite ser dominado, se você se permite ser controlado, se você se permite ser guiado, o Espírito Santo tem interesse em você. Aleluia! E eu fiquei analisando o que o Espírito faz com esses elementos. O Espírito, ele tem uma força que consegue dar ordens para que os elementos ajam contra a sua própria natureza. No livro de Isaías, o Senhor nos diz: se passares pelas águas, não te afogarão. Se passares pelos rios, não te submergerão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará e brasa nenhuma arderá em ti. E eu pergunto, como assim, Senhor? Se passarem pelas águas, ora, qual é a natureza da água? Submergir. Mas ele diz, se você passar pela água, ela vai ser contra a sua natureza e não vai te submergir. Se passares pelo fogo, ele vai agir contra a sua própria natureza e não vai te queimar. A natureza do fogo é queimar. Mas sobre a ordem de Deus, a água não submerge e nem o fogo queima, porque Ele é soberano sobre os elementos da terra, ordenando o vento que trouxesse tempestade para tratar com o profeta Fujão. Mas nós também vemos Deus ordenar ao mar que se aquiete, ordenar ao vento que se aquiete. O mesmo Deus que faz com que o vento ganhe velocidade para forjar uma tempestade, é o mesmo Deus que diz ao vento, agora aquieta-te, e ele vai se aquietar. Aleluia! O Espírito
os 4 ventos do céu. No livro de Ezequiel, a Bíblia vai dizer que Deus diz ao profeta: profetiza aos 4 ventos, ó Espírito. Profetiza ao Espírito que comanda os 4 ventos e diz: assopra aqui. E a Bíblia diz que quando o vento soprava, aquele Espírito entrava naqueles ossos e eles reviviam. O Espírito Santo, ele, como eu já disse, ele faz com que os elementos da natureza haja contra a sua própria natureza. E eu fiquei me perguntando, o que é que o Espírito também faz na vida do homem? E o Senhor me disse: olha, é fácil controlar o fogo, é fácil controlar a água, é fácil controlar o vento. Mas a natureza do homem é uma natureza pecaminosa. E ao homem não basta somente dar ordens. O homem não é como o vento, que ele diz: aquieta-te, e o vento se aquieta. O homem não é como o vento, que ele diz: sopre mais forte ou sopre menos forte, e isso acontece. Não, o homem não é como o fogo, o homem não é como a água. Sabe por quê? Porque o que move o homem não é o seu externo. O que move o homem é o seu interno. O homem é movido pelo que ele sente. Então é necessário que com o homem seja algo de dentro. E agora, Espírito Santo, o que é que tu vais fazer com o elemento chamado homem? Já que a tua especialidade é dominar o homem. Ele diz: eu simplesmente vou bater a porta. Se alguém abrir, eu vou entrar. A Bíblia diz, segundo a palavra, que tem coisas que o homem só vai conseguir fazer se ele for movido por um sentimento maior. Se ele for movido por uma força maior. O que fez com que os apóstolos morressem ao fio da espada? O sentimento por aquele que eles conheceram e perceberam que era filho de Deus. Mas é necessário agora que a ação do Espírito não seja somente no exterior, mas que seja também no interior. É por isso que o profeta, também apóstolo, João Batista, vai dizer: olha, eu batizo com água, mas após mim vem um que vos batizará com fogo. Ele está dizendo da imersão do Espírito. O homem precisa estar cheio do Espírito. O homem precisa estar transbordando do Espírito. É por isso que a Bíblia diz: e derramarei do meu Espírito. Mas aí a palavra vai mais profunda. Quando é como se há um entendimento de que os céus decidem: não vou derramar, eu vou imergir.
O que é o batismo? É uma imersão do crente no Espírito. É quando o crente ele se enche do Espírito. É quando o Espírito domina por todos os lados. Deixa eu te falar uma coisa. Pelo entendimento que se tem da palavra de Deus, só o Espírito Santo pode fazer com que o homem haja contra a sua natureza. Só o Espírito Santo pode fazer com que o homem haja contra as suas próprias vontades. O salmista ele diz: olha, eu fui concebido em pecado. A minha carne só tende a pecar. Os meus desejos é somente para pecar. Mas o Espírito Santo diz: eu sou especialista em fazer com que você haja contra os seus desejos. Muitos sentiram o desejo de ficar em casa e ficaram. Mas o Espírito fez com que você agisse contra a sua vontade. O Espírito é especialista em fazer com que o homem haja contra a vontade dele. É quando você diz: eu não queria estar aqui, mas o Espírito me trouxe aqui. É quando eu digo: eu não queria falar hoje, mas o Espírito me fez falar hoje. É quando eu digo: eu queria ter 3 mulheres, mas o Espírito diz: vai ter só uma. É quando eu digo: eu queria estar no baile funk, mas o Espírito Santo diz: vai ficar na minha presença, porque eu sou especialista em mudar a natureza pecaminosa do homem. É Ele quem muda. Tanta coisa você não queria fazer, mas está fazendo. Tantas vezes você diz: rapaz, como é que eu vim parar aqui? Fala a verdade, se fosse pelos teus projetos, você não estava aqui, não? Mas sabe o que eu entendo aqui hoje? Que nós somos manietados pelo Espírito Santo de Deus. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É ser controlado por Ele. É querer fazer, mas Ele diz: não, você vai ficar aqui. É querer ir, mas Ele diz: não, você vai ficar aqui. Eu ordeno o fogo para não queimar e Ele não queima. Eu ordeno a água para não submergir e ela não submerge. Então por que tu contende as ordens que eu te dou? Só o Espírito Santo, ele é capaz de regenerar o homem. Só o Espírito Santo é capaz de batizar o homem no corpo de Cristo. Só o Espírito Santo é capaz de selar o homem. Só o Espírito Santo é capaz de fortalecer o homem. Só o Espírito Santo é capaz de dar liberdade, é capaz de guiar, é capaz de orientar, é capaz de iluminar, é capaz de capacitar o homem. Só Ele. É necessário que o Espírito esteja dentro do homem. Mas a sua ética não permite que ele invada. Aí o que é que o Espírito Santo faz? O que é que o céu combinou para que o homem quisesse a presença do Espírito Santo? Ora, Jesus esteve na terra e Jesus entendeu a mente humana. Sabe o que é que nós vamos fazer? Vamos dar para o homem aquilo que ele quer. É como se eu visse uma reunião nos céus. Os céus entendendo que o Espírito precisa agora estar dentro do homem, mas ele não pode ser invasivo. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer com que o homem deseje ter esse Espírito dentro de si. Ei, Jesus entendeu que tem algumas coisas que o homem gosta de ter. O que? Poder. Qual é o homem que não gosta de ter poder? Aí ele vem com a promessa: ei, vocês receberão poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Ah, é poder? Eu quero poder.
Quer poder sobre o quê? Sobre as coisas que me atormentam. Eu quero ter poder sobre a enfermidade. Então, vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu quero ter poder sobre os demônios que perturbam a minha casa. Então receberão poder para expulsar demônios e eles serão expulsos. Eu quero ter poder para beber alguma coisa mortífera e não me fazer dano algum. Então você vai ter poder para isso. Eu quero poder para que se alguma cobra venenosa me picar, ela não poder me matar. Então você vai ter poder para isso. É poder que o homem quer, é poder que o Espírito Santo dá. Poder sobre os enfermos, poder sobre a morte, poder sobre situações que causam tristeza na vida do homem. Aí quando o homem ouviu, epa! Quer dizer que se eu tiver o Espírito Santo eu vou ter poder para isso? Vai. Então eu quero. Eu já vi pessoas orarem para a chuva parar. E a chuva parou. Poder. Me lembro lá no lugarzinho em São Paulo que eu morava. Rian tinha 5 anos. E nessa época eu estava buscando, eu queria Jesus. Eu sempre fui muito intensa em relação a Deus. E aí um certo dia eu cheguei da escola. Eu era merendeira nessa época. Quando eu cheguei, tinha um surto de sarampo na rua. E a mulher falou para mim: Marta, eu acho que Rian está com sarampo. Ele está com febre, já saiu umas 2 bolinhas nele. Irmãos, eu lembro que eu peguei Rian e eu orei com tanta fúria do sarampo. Eu usei o poder que Deus me deu e eu repreendi aquela enfermidade com tanta fúria, com tanta garra. No outro dia a mulher: Rian, tá bem, tá com febre? Tá não. Corri, fui olhar as 2 bolinhas que estavam saindo neles, secaram. É isso que faz com que alguém sinta desejo de ter o Espírito Santo. É quando ele olha para você e vê o que você pode fazer por intermédio do nome de Jesus na sua vida e na vida de alguém. É quando alguém te chama e diz: ora por mim. Porque eu sei que você recebeu o poder do Espírito Santo. E aí você ora. Uma certa vez eu orei por alguém e ela disse: ora aqui por mim que eu estou enferma. Eu não estou conseguindo dormir. Eu impus a mão sobre ela e orei. Voltei para casa e disse: Senhor, eu orei, eu falei, agora é contigo. No outro dia, quando eu saio na rua, eu digo: e aí, como é que foi? Ela: mulher, parece que arrancou com a mão. É o poder que o Espírito Santo me dá para controlar a minha vida, porque eu não quero perder esse poder de orar por enfermos e eles serem curados. Eu não quero perder esse poder de ver alguém atormentado e eu saber que eu tenho o poder de orar e Jesus libertar. Eu não quero perder o selo que vai me levar para o céu. Eu não quero perder a presença do Espírito Santo, porque como fogo ele arde no meu coração e o meu desejo é buscar ele todo dia. Que mais que o Espírito Santo pode dar? Gostei desse negócio de poder, eu gostei. Que mais que ele pode dar? Consolo. Se tem uma coisa que o homem gosta, é de consolo e de paz. Não adianta ter tudo, mas não ter paz, não ter alegria. Nós conhecemos na palavra sobre o gozo do Espírito Santo.
sobre a alegria que Ele nos proporciona, sobre a paz que Ele nos proporciona. Você pode estar todo ferrado, salário atrasado, situações difíceis, mas você tem a paz do Espírito Santo. Porque você sabe que Ele pode fazer o milagre que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Nós temos paz diante da aflição, porque o Espírito Santo, Ele traz paz. Se você se permite ser dominado por Ele, se você permite que Ele mude a sua natureza pecaminosa, que Ele faça com que você haja diferente, que Ele faça com que você haja contra a sua natureza pecaminosa, Ele tem interesse em você. Mas não é somente de atuar através de você, mas é de atuar em você. Que o Espírito Santo de Deus te dê poder. Que o Espírito Santo de Deus te dê consolo. Que o Espírito Santo de Deus te dê paz. E que em meio às aflições você venha entender que o teu Deus é quem cuida de você. Crente que tem o Espírito Santo não se atormenta. Crente que tem o Espírito Santo não se apavora. Crente que tem o Espírito Santo não enlouquece, não corre louco. Crente que tem o Espírito Santo não se deixa abater, porque em tudo ele tem paz com Deus. Sabe por que tem muita gente? Sabe por que tem muita gente atormentado, perturbado? Porque se esqueceu do poder que o Espírito Santo te dá. Se esqueceu do que Ele pode fazer através de você e em você. Então recebe essa palavra de Jesus. Que o Espírito Santo te traga paz. Lembra-se, você tem o Espírito Santo. E eu quero te dizer uma coisa: se você ainda não foi imergido no Espírito Santo, eu peço aos céus que libere essa imersão para você nesta noite. Se coloca de pé em nome de Jesus. Oh, o batismo com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma imersão. Imagina que Ele é um oceano e você quer mergulhar nele. Diga: eu quero ser cheio, Espírito Santo. Enche aqui, Espírito Santo, vidas. Só Tu pode controlar, dominar as vidas. Só Tu pode dar direção. E às vezes a direção que Ele não quer, mas Ele vai aceitar, porque Ele aceita ser dominado por Ti. Reaviva vidas aqui, Espírito Santo. Batiza aqui, Espírito Santo. Cura aqui, Espírito Santo. Em nome de Jesus, todo espírito atormentador, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Enfermidade, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Tribulação, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Receba a presença do Espírito Santo agora. Receba. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente Ele chegou. De repente Ele
casa, e todos que estavam naquele lugar foram revestidos do poder de Deus. Nesta noite eu digo: receba. Receba a presença do Espírito Santo na sua vida. Se permita mergulhar na presença do Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, aí está a tua igreja, aí está o teu povo. Deus, toma a primazia neste lugar, Senhor. Ó Pai, que a presença do teu Espírito Santo venha ter, meu Senhor, lugar aqui neste lugar. Venha ter liberdade para atuar aqui neste lugar. Meu Deus, eu te apresento as vidas, Senhor. Meu Pai, que se encontram afastados, que não tem mais em si a presença do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, eu te peço, continua batendo na porta, pois só o Senhor pode convencer o homem do pecado e do juízo. Espírito Santo, eu te peço, não desista de nós, não desista dessa vida, em nome de Jesus. E você diz amém.